E aí nos solicitaram. E, obviamente, pensamos mês de maio, né, mês das mães, mês da família. Então, nós pensamos nisso, mas eu achei muito engraçado, porque vai sobrar para mim, né? E Soninha já avisou ali, disse, vai ter puxão de orelha. Até eu caí na risada, porque eu disse, lá vai eu sair como mal. E eu exatamente pensando nisso, para não levar a culpa, né? Porque normalmente isso é a opinião dele, isso é o jeito dele. Aí eu disse, eu já sei, vamos fazer um estudo do item 9, né? Do capítulo Honrar vosso pai e vossa mãe, que vai falar exatamente em gratidão dos filhos e os laços de família, onde ele dá uma visão geral desse contexto. Então, utilizando as frases de lá, a gente comenta. Então, se alguém for falar alguma coisa, eu vou dizer, reclama com Santo Agostinho, porque foi ele que escreveu. E aí a gente se livra do processo, né, da obsessão de encarnado para encarnado. Mas, de fato, é um tema que ele se torna muito nevrálgico, como normalmente já o é, e nos dias que nós estamos vivendo, mais ainda. Por quê, Alisson? Porque nós vivemos um contexto hoje social muito complexo, a começar pela questão pandêmica, que de alguma forma nos proibiu ou nos dificultou as saídas dos nossos lares. Passamos então a ter um convívio mais próximo e até algumas pessoas que nós achávamos que conhecíamos, estamos conhecendo um pouco mais, tanto os pontos positivos como os pontos negativos. E a partir dali, do momento em que há esse contato mais próximo, obviamente os atritos também aumentam. Até os estudos dentro da área do comportamento humano já mostram que quando nós estamos, né, dentro de determinado metro quadrado e aumentamos a população ali dentro, né, os conflitos eles aumentam. Com o ser humano não seria diferente. Mas a doutrina espírita ela vai trazer, obviamente, um conteúdo que nos dará a possibilidade não de mudarmos. E é bom nós espíritas e aqueles que chegam à casa espírita com essa ideia de que os espíritos modificam a realidade, de uma hora para outra, ou melhor, o mais rápido possível, desconstruam. Quantas não são as orientações das pessoas que chegam pedindo ajuda dos espíritos, trazendo a sua problemática, como se os espíritos fossem desatar determinados nós, em especial estes que acontecem dentro do lar. E a proposta dos espíritos, como a proposta da doutrina espírita, é mostrar um outro horizonte, mas a responsabilidade da ação. E essa mudança de ação, em especial, para que haja um fim diferente, é nossa. A doutrina espírita ela só dará um manancial, ela dará condições, possibilidades, uma estrutura lógica, um fortalecimento da fé e talvez novos caminhos para serem trilhados, mas as pernas e o sacrifício para fazer a mudança dentro do lar é nossa. Porque, de fato, quando nós partimos da figura de Deus, sendo Ele a inteligência suprema, causa primária, de tal maneira que Ele é soberanamente justo e bom, as pedras desse tabuleiro se ajustam de acordo com as nossas necessidades. E se hoje nós temos questões ainda pendentes, não só dentro do contexto familiar, mas fora, onde há sentimentos e emoções que nem sempre estão condizentes com aquilo que nós gostaríamos de sentir e vivenciar, é porque tem algo que, se não foi dessa atual existência, foi feito num passado. E, obviamente, se foi feito num passado, há responsabilidades irresponsáveis. E um grande problema que trazemos é porque nós somos muito fáceis de sentir essas consequências, mas nós temos uma dificuldade muito grande de perceber a nossa parte de responsabilidade na questão que agora surge nevrálgica. Porque hoje, frequentemente nos colocamos na posição da vítima, de que estamos sofrendo os processos de fora para dentro, ou dessas pessoas que nos cercam para a nossa personalidade. No entanto, isso já é o resultado do que aconteceu ontem. Então, a doutrina espírita vem falar, trazendo este atributo da divindade, que Deus é soberanamente justo e bom, já nos dando a entender que não há nada de errado, porque Deus não erra. Então, a partir daí, a gente começa a derrubar alguns conceitos de eu acho que eu vim na família errada, eu não deveria estar aqui, eu deveria ter nascido na outra. Começamos a perceber que estamos ali porque necessitamos.
É bem verdade que há outras questões que antecedem, mas que nós não queremos focar no trabalho de hoje, porque queremos falar da relação pais e filhos diretamente. Mas há um grande conteúdo que devemos avaliar na figura dos tutores e naqueles que agora se relacionam para formar a família do amanhã. Então, a doutrina espírita vai dizer que o processo reencarnatório, ele vai acontecer, obviamente, dentro de um conjunto de indivíduos, no qual tem uma relação direta conosco frequentemente. E mesmo quando não é uma parentela que é chamada espiritual, que são aqueles que têm essa relação direta, o karma, me permitam usar essa palavra, que não é espírita, mas nos dá um entendimento mais fácil. O karma daquele grupo é o mesmo, de tal forma que se recebe naquele conjunto familiar este espírito reencarnante. Tudo aquilo que foi feito por nós no campo moral e no campo físico em relação ao nosso próprio corpo, que muitas vezes está atrelado à realidade desses nossos pais e os irmãos que nós temos, fica marcado em nosso perispírito. Então, quando nós vamos para a erraticidade e retornamos à nossa pátria, nós estamos levando a herança da terra para a espiritualidade. Herança esta que não pode ser abandonada no caminho, porque tudo aquilo que nós adquirimos é responsabilidade nossa, seja por uma opção individual, ou seja por influência dos outros, que ainda assim o nosso livre-arbítrio aceitou. Então nós levamos essa herança. Chegando na erraticidade, tendo a necessidade da continuidade da evolução, é agora a hora de voltar à Terra. E, obviamente, fechando o ângulo da questão, estreitando o ângulo da questão para a questão família, vai-se avaliar estas relações da existência passada e de algumas outras. Porque a gente sempre olha para a passada, mas nós temos um conjunto de reencarnações passadas. E a partir dali, nós iremos nos ajustar junto aos nossos mentores, porque acredito que a maioria que aqui se encontre nos dois planos já tem a possibilidade de ajuste junto ao mentor. O que é que nós estamos chamando de ajuste? É o planejamento junto a ele. Iremos encontrar essa literatura rica. André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, todos eles falam. E o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, provavelmente, num contexto de provas e expiações, a maioria dessas famílias são formadas por espíritos que têm débitos entre si. Senão nós estávamos já no mundo regenerado, em outra situação. E o que vale dizer que basta observarmos as famílias que nós vamos conhecendo, basta olhar para a nossa, que sempre tem os pontos de divergência. Alisson, eu não tenho conflito nenhum em família. Então você é a parte, não, morreu todo mundo, eu estou só. Cuidado, porque ainda tem a obsessão. A doutrina espírita fala sobre isso, né? Ainda tem esquisito. E aí nós vamos perceber que esse processo da reencarnação, ele vai trazer ali todo um planejamento. E às vezes até o espírito reencarnante passa um bom tempo para aceitar a ideia de reencarnar dentro daquele grupo que sabe o que aconteceu. Se nós vamos pensar em alguém ou em uma situação com alguma pessoa que a gente não se sente confortável com ela, imaginemos de uma hora para outra dizer assim, não tem problema, vai ter um sonho e durante o sonho vai ser dito, não se preocupe, na próxima encarnação você vai voltar como filho desta pessoa. Como nos sentiríamos? E nessa situação, os mentores mostram o que aconteceu ontem, o porquê das desavenças e que, de fato, a melhor solução é o reencarne, dentro daquele núcleo familiar. Quem vai nos falar isso aqui? O próprio Evangelho. E como eu disse, nós vamos pedir licença para que eu possa partilhar, né, alguns pensamentos ou emoções que venham a ter junto com Santo Agostinho, porque senão sobra tudo para mim. E aí ele diz, então, mediante esforço extraordinário, tais espíritos conseguem observar aqueles a quem odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade desperta no íntimo de cada um. Revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais a de abdicarem-se de si mesmos, principalmente a de amarem
os que talvez lhe tenham destruído a fortuna, a honra e a família. Entretanto, o coração desses infelizes está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos espíritos bons que lhe deem forças no momento mais decisivo da prova. Finalmente, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens supremas permissão para preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. É isso. Vejamos o trabalho deste processo de convencimento. Às vezes a gente está aqui e não se convence. Rapaz, tolera, perdoa, tem paciência. Você imagine na condição de espírito, porque nós já falamos anteriormente e gostamos de repetir. O espírito ele não tem o corpo físico que faz com que haja um amortecimento das emoções e dos sentimentos. Ele sente com intensidade. Então, se hoje a sensação que eu tenho é de rancor, como espírito eu enlouqueço pela raiva. Isso não sou eu que estou dizendo, é a literatura espírita que diz. Então vejamos o trabalho que nós aqui estamos e que muitos de nós tivemos em relação a alguns indivíduos de nossa família. Às vezes até diz, não, Alisson, a minha família já é a parentela espiritual, nós temos uma afinidade, não há tanto conflito, conquista de todo o grupo. Mas ainda assim haverá questões do dia a dia onde a gente vai crescer junto. E que coisa boa quando já estamos nessa parentela. Mas vale salientar que toda a chamada parentela corporal, que são aqueles espíritos que não são tão afins assim, ela é corporal hoje, mas obrigatoriamente será espiritual amanhã ou depois de amanhã. Porque a lei que rege tudo é a lei de amor. Então agora vem esse espírito reencarnante. Os pais desdobram-se. Há um encontro, e neste processo de encontro um aceite. E há um trabalho da espiritualidade do lado do reencarnante como do lado dos que vão aceitar. E agora vem. E neste processo de vir, este espírito vai eleger dentro daqueles milhões de espermatozoides, via frequência, via ressonância, via débitos do passado, ele vai eleger o espermatozoide, o qual ele consegue se vincular e impulsionar para que ele possa estruturar um corpo físico de acordo com as atuais necessidades de evolução do espírito. Não é aleatório. Um nasce manco, o outro nasce de olho azul, o outro não nasce, e assim sucessivamente. Cada um dentro da sua necessidade. Então o corpo por si só já é ajustado a esse ontem. E aí mais uma vez derrubamos a tese, com todo respeito, mas é a visão que os espíritos nos trazem. Eu estou no corpo errado. Não, você não está no corpo errado. Você está no corpo certo. É necessário passar por esta cadeia às vezes, mas o meu desejo é outro, mas é a necessidade do reajuste na polaridade. Respeitemos a natureza. Na hora em que a gente modifica, pode, Alisson, pode, porque a doutrina espírita nada proíbe. O próprio livro dos Espíritos diz, o papel da doutrina é esclarecer para que ninguém alegue ignorância. Então, na hora em que você faz uma cirurgia, você se mutila e, obviamente, vai voltar o ciclo. Marca o perispírito, que vai passar a ser a herança que vai para a espiritualidade. E quando voltar, numa próxima, precisa reequilibrar. Então, trará traços dessa mutilação na atual existência. Uma má formação, determinados problemas. Mas, Alisson, isso é punição. Não. Nós temos a liberdade de agir, mas tenhamos a responsabilidade de arcar com as nossas liberdades. Então, é feito isso e ele vai reencarnar. E aí apresenta-se ali agora aquele espírito. Num processo de formação onde a mãe passa a ser médium durante 9 meses,
porque o Espírito está ali do lado. E a responsabilidade dos pais já inicia, porque não nasce a responsabilidade dos pais quando a criança grita não. A partir do momento em que já há esse vínculo, deve-se haver um preparo dos pais. E a grande dificuldade que nós temos quando analisamos, e aqueles que chegam à nossa casa, é de conseguir o equilíbrio entre a vida material e as suas conquistas necessárias e entender que a família também é um projeto, é uma missão. Porque vejamos o que está nos bastidores, um espírito que está chegando que vai nos dar a chance de reatar os laços. E reatar laços significa paz de consciência para aquele conjunto. E não há dinheiro que a gente conquiste, ou posses, ou posição, que nos leve à condição da paz interior. E isso se transformou num ditado popular, né? Não adianta você vencer fora e perder dentro de casa. Porque essa questão não é outra, é a paz de consciência. É o grupo chegar ao fim da caminhada e dizer, deu certo. Então o preparo deve iniciar imediatamente. Pais espíritas, entrem em contato com este capítulo e comecem a perceber que esse espírito que chega, ele não cai de paraquedas. E a nós, na posição de filhos, percebamos que o universo, ou o núcleo celular que nos recebeu, ele é exatamente ajustado para a nosso melhor aproveitamento. Mas não era o que eu queria, era o que necessita para aparar essas arestas. E aí 9 meses de preparo. Seria bom, de fato, 9 meses de preparo. Ah, Alisson, a gente se prepara, a gente pinta o quarto, a gente já descobre, faz o chá de revelação, já sabe se é bebê, se é menino, se é menina. Não é esse. Esse também é muito bom, você poder reencarnar e encontrar tudo prontinho, feliz para lhe receber. Isso é extraordinário. Mas a preparação é outra. Por quê? Porque ele não foi encaminhado à Terra para entrar de férias. Nem os pais podem enxergar apenas como meus em termos de posse, porque não são, é um empréstimo divino, com o objetivo de que todos se ajustem. Mas aí vem a dificuldade. Porque a criança chega e a partir dali surgem os pais, de fato. Então, durante esse processo, vale a pena uma boa leitura, deixar determinados vícios de lado, que tem mãe que às vezes ainda, gosta do hábito da bebida, mas por si própria já deveria eleger outra coisa. Mas se não faz por si, faça pelo ser reencarnante. O pai, a mesma coisa. Ter o contato com o ventre, a conversa, a prece, o evangelho no lar, porque esse ambiente vai preparando a chegada desse espírito, que vai trazer a sua história pregressa, que refletirá no conjunto. Porque junto com ele vai vir alguns amigos, e não tão amigos assim, de um passado. Às vezes vemos a obsessão com crianças e os pais se preocupam, em especial nessa fase inicial da existência, que os laços ainda são muito frouxos. Então a criança vive mais lá do que cá. O amiguinho imaginário e tantas outras situações. Agora é a hora desses tutores fazerem seu papel. E aí eu sempre digo algo que aí agora é da minha autoria. Eu digo, bronca, difícil, não é educar a criança, nem evangelizar. Difícil é evangelizar e educar pais. Porque elas estão para ser moldadas. Trazem as suas características. Mas agora é necessário o equilíbrio e compreender o amor numa dimensão que para todos nós é um exercício. Para todos nós é um exercício. Por quê, Alisson? Porque é o exercício de amar tendo como referência aquele que mais nos ama. Vejamos. Todos nós temos desejos diversos. Imaginemos, e houve um filme, que agora me falha a memória, mas é um filme de comédia, onde o indivíduo passa a ter o poder de Deus.
E disse a ele, agora você pode fazer o que você quiser. O mundo entra um caos, porque é muito interessante que tem uma determinada cena, né, que as pessoas vão pedindo em prece e vai aparecendo no e-mail de Deus. E aí ele vê aquela quantidade de bilhões de pedidos, aí ele fica passando mal porque ele já não tem paciência de ler tudo aquilo, aí ele faz assim, pega tudinho e dá uma única resposta, sim. E aí a terra entra em caos, porque todo mundo ganha na Mega Sena, as pessoas não aceitam, entram em conflito, enfim, vale a pena assistir. Não me lembro do filme agora, mas procurem. O Todo-Poderoso, né? Pronto, Todo-Poderoso. É uma sátira, mas nos leva à reflexão. Porque Deus, e quando nós conhecemos a reencarnação como reflexo da justiça divina, perceberemos que o processo educativo não é tanto sim, é mais não. E o amor desses pais agora, esquecidos, porque mergulham na carne e esquecem, buscam fazer tudo para esses filhos aquilo que não tiveram. E esquece de que estão preparando o cidadão e o espírito que estará na terra relacionando-se com o mundo. E aí nós vamos ver situações difíceis. Porque quando vai chegando a fase da adolescência, aquele ser que dormia, porque o momento da moldagem enquanto há infância, ele começa a trazer o seu conteúdo da herança. E agora o passado torna com mais intensidade. E aí o conflito surge. É a fase da adolescência, que as pessoas dizem, né? A aborrecência. Os pais entram numa crise de amnésia, porque nunca tiveram adolescência. Não lembram da sua fase. E as crianças e os adolescentes, por sua vez, agora apresentam os seus traços. E vejamos o que é que o Evangelho nos fala sobre isso. O contato incessante com os seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual sucumbe, algumas vezes, se não tiver ainda a vontade bastante forte. É o Evangelho que está dizendo. Ele agora vai passar a viver dentro daquele núcleo de indivíduos. E há pessoas que chegam aqui como filhos ou como pais e dizem, Alisson, não entendo, eu fiz tudo. Tudo por esse menino, tudo por esta menina. E é uma situação muito delicada. Porque você perguntar o que é o tudo, é tocar talvez numa ferida que ainda está aberta. Porque essa percepção do tudo, ela vai dentro do horizonte material e dentro do horizonte moral. Aí é o problema. Porque em nome do amor, tudo aquilo que estiver ao meu alcance, e às vezes até um pouco mais, que eu entro no sacrifício para poder dar a este ser reencarnante, a este filho que tanto amo. Mas ali há um espírito milenar que retorna para aparar, para reatar laços. Então não são coisas. Onde e como se criam os conflitos? Quando há falta de quê? De amor. E amor que se apresenta de diversas formas. Porque quando a gente fala de amor, a gente pensa só no amor. Ele se apresenta de diversas formas. No acolhimento, no sorriso, no momento do brincar. É amor, é afeto. Tolerância é amor. Indulgência é amor. Busquemos em nossa mente todos aqueles que nós temos algum conflito, não só em família, fora, qualquer questão. Perceberemos que está faltando de ambas as partes essa visão. E eu comento muito com Soninha, tá? Que ela, se é mentira, ela vai dizer, Alisson, mas eu jamais diria, mesmo que fosse. Mas eu digo que mais me impressiona, Sônia, às vezes, é até mesmo dentro do nosso universo espírita, dentro da nossa casa espírita. Porque tenhamos a coragem de admitir que nós percebemos aqueles que gostam e que não gostam de nós. Às vezes gratuitamente. E aí eu digo muito à Soninha, Soninha, o que me impressiona não é não gostar. Porque a lei da reencarnação já nos fala. Ontem nós tivemos conflitos. Hoje nos encontramos numa casa espírita que nos dá o embasamento
de passar pelo crivo da razão e dizer assim: se da minha atual existência passada, ou do início dela, que eu cheguei aqui, até o atual momento, não teve nada que me fez entrar em conflito com esta pessoa, por que é que eu tenho esse sentimento com ela? E vice-versa. E a pessoa também é espírita. E deveria também refletir: mas rapaz, nunca me fez nada, mas por que eu tenho? A lógica espírita nos impulsiona a dizer: são ou antigos inimigos, ou pessoas que de fato não se gostavam e que agora se encontram sob a égide do Cristo dentro de uma casa espírita. Qual era a melhor conduta? Aproveita. Ao invés de piorar, melhora, porque já sabe. E é essa perspectiva dentro do contexto familiar. Por isso que diz que quando não tem a resistência suficiente, sucumbe. Porque o mundo é convidativo. Para quê? Para uma vivência de uma felicidade que nem nós sabemos qual é. Nem nós sabemos qual é. O que é que lhe falta para ser feliz? Já pensamos sobre isso? Me falta dinheiro. Aí você ganha dinheiro. E você vai olhar para as pessoas que têm muito dinheiro e percebe que nem todas são felizes. Ou melhor, não são. Porque até o fato de quem se aproxima não sabe se é por amizade ou por interesse. Então nós próprios lutamos por algo que nem sabemos. Temos o desejo e não sabemos. E às vezes está ali. Então nessa questão da educação material, todos os pais se esforçam para dar tudo. Mas ali há um espírito que pede outra orientação. Uma nova chance para reatar os laços, para talvez corrigir aquilo que aconteceu ontem. Então o investimento não é na questão material. Essa é uma necessidade social que nós temos. A educação, a saúde, o esporte. Mas o que vai pesar na reencarnação é a orientação. E neste instante a doutrina espírita, mais uma vez, colabora muito. Como? Ora, colabora porque primeiro ela esclarece essas dificuldades. E no momento em que a família, aqueles personagens do grupo familiar fazem parte desse contexto que nós estamos hoje, que é entrando em contato com o conteúdo espírita, agora é o esforço pessoal e intransferível da melhora. É eu sentir a dificuldade, mas compreender que esta dificuldade ela tem uma raiz ontem. Mas se está sendo Deus, nas suas leis, na sua providência, ajustou para a realidade de hoje, é agora que vai valer a pena. Vamos aproveitar a existência agora. E aí os pais têm que assumir a postura de pais. Aí é quando começa a dificuldade. Porque este amor suplanta a questão da responsabilidade de hoje. Porque a responsabilidade está no nível material e não no nível moral. E aí começamos desde cedo. Criamos príncipes e princesas que não têm responsabilidade com a coletividade. É fácil enxergar. Mas Alisson, um bichinho tão pequenininho, espírito milenar, aguarda. Não sou eu que estou dizendo não, é o Evangelho. A gente vai ver daqui a pouco. Daqui a pouco não, é melhor eu ver logo, porque depois eu falo alguma coisa e vou ficar bravo. Então, peraí. Muitos dentre vós, em vez de eliminar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, alimentam e desenvolvem esses mesmos princípios, por uma culposa fraqueza ou por descuido. Está bem claro. A tarefa não é tão difícil quanto poderias imaginar. Não exige o saber do mundo. Tanto o sábio quanto o ignorante podem desempenhá-la. E o Espiritismo vem facilitar o seu desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior, devendo os pais aplicar-se em estudá-los.
Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitem, pois, os pais, os menores sinais que revelam o germe de tais vícios e tratem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. É uma aula. Alisson, cada um educa de um jeito, não existe fórmula. É bem verdade. Mas o conteúdo moral e a necessidade do reatar os laços, essa lei, ela de fato é uma lei natural, é uma lei divina. Os caminhos podem ser muitos, mas tem que chegar no mesmo fim. E ele diz bem claro, de forma muito clara, pede para que os pais apliquem-se em estudá-los. E a gente vê o contrário, porque é natural. A criança, desde que nasce, esse espírito milenar, ele não tem outra coisa a fazer, a não ser as necessidades básicas e observar os seus tutores. Eu vou dar um exemplo bem prático e bem simples. A ânsia, o desejo natural de querer ficar com a sua cria, sempre atinge os pais, que vez que outra vive tirando a criança do berço, logo naquele primeiro momento. É natural. A vontade de ficar, de agarrar, de beijar, de... Aí a criança faz, hein? Vai lá e tira do berço. Mas o trabalho da criança não é outro, é observacional. Quem são esses dois seres gigantes na minha frente, que quando eu grito, me tira daqui? Espera aí que eu vou fazer um teste. E aí, grita, resultado? Tira. Muito bem. Dentro de certo tempo, mas Alisson, meu filho não fica no berço de jeito nenhum. Eu digo, pois é. Como é que foi isso? Porque ele já havia testado. Pega a toalhinha lá da hora de fazer o aviãozinho e joga a toalha no chão. Papai vai lá, pega e devolve. O que é que ele faz? Joga de novo. Aí você vai lá e pega de novo. É um adestramento, só que é o contrário, né? Hoje a gente vê a criança adestrando os pais. Porque não pode chocar, não pode... Já não quer traumatizar dali. Mas isso é um processo de educação. Observai, está aqui, bem claro. Aplicar-se em estudá-los. E aí desde cedo a criança mostra. Mas os pais se debruçam sobre esses filhos e deixam de fato que tomem conta. Nós observamos, não de agora, de muito tempo, nas nossas evangelizações, as pessoas que nós convivemos, as crianças que dominam e os pais acham lindo, até o dia em que chegarem na fase da adolescência, entrarem na juventude e não ter mais rédea, desculpem o termo, mas é um termo rasteiro que nós usamos, né? Não ter mais controle. Mas o controle perdeu lá atrás, porque o trabalho de ter visto foi ali. E ele diz isso. Observe e comece a tolher agora, porque o passado vai vir com intensidade e haverá um choque. E é importante a gente ter essa noção. Haverá um choque entre as novas lições, o vínculo que está sendo criado hoje, com o homem velho que vai surgir na adolescência e na juventude. E é exatamente neste conflito que vai ganhar aquele que for mais estimulado. Então, há pais que dão de tudo, mas não observam seus filhos, compram essa atenção através de outros meios, até o momento em que essa criança apresente-se, porque ele não quer criar dificuldades. Era tão ruim quando meu pai e minha mãe me obrigavam a ir na igreja. Mas aprendi desde cedo quem era Deus, que nós não poderíamos maltratar os animais, nem as outras pessoas, e que temos responsabilidade dentro de casa. E assim nós vemos, porque desde cedo começa. 3, 4 aninhos, junta. Brincou, espalhou, bagunçou. Vamos brincar agora de juntar tudo. Vamos contar até 10 e ver quem é que junta primeiro. Quem juntar ganha um beijo. Afeto, tempo dedicado e observação. Quando nós observamos hoje determinadas condutas da geração, eu às vezes chegava em casa chateado, né, ainda na fase de infância, se bem que acho que da minha geração muitos passaram por isso. Porque os amiguinhos estão brincando, os amiguinhos estão dizendo,
Me botaram tal apelido e a gente chegava em casa, meus pais diziam, deixa de bobagem, são seus amigos. São seus amigos. Isso acontece, isso é comum. Vá, aproveite-os. E não tinha nada demais, engolir o choro, é verdade, eu olhava o ângulo por outro e a gente ia viver. Hoje existe um excesso de uma proteção. E esse excesso fragiliza o ser. Assim como muitas relações de casais têm se acabado pelo excesso da tecnologia. Porque a tecnologia nos enfraquece a resistência. Eu vou provar. A gente vai tomar banho, a maioria, acredito aqui, tem banho quente. E no dia que o negócio quebra, para você tomar um banho, você pula, você pensa 2 vezes, você chega até a esquentar a água, mas não quer de novo. A sua impressora quebra, você pensa 2 vezes se vai mandar consertar ou comprar outra nova, porque talvez o valor do novo seja muito melhor. Então você descarta o que está dando problema. E a gente não percebe que inconscientemente isso faz com que a gente descarte hoje tudo que nos gera problema. Até a família. A família começou a complicar, eu saio logo de casa, procuro um amigo, procuro uma amiga, e porque dá muito problema ali. Mas a questão é essa. A solução está aí. Então até a tecnologia tem feito isso. E aí as crianças vão crescendo sem responsabilidade. Quando chega na fase da adolescência, Alisson, um menino não arruma a cama. Um menino não varre uma casa, não tira um prato de cima da mesa. Você pode conversar com ele? Posso. Conversar eu posso. Agora só uma pergunta. Ele fez isso ontem? Foi ensinado a ele isso ontem. Ele entendeu que ele faz parte de uma coletividade, que ele também tem responsabilidades. Quais exemplos você proporcionou? Você visitava os seus pais, levando-os para ver seus avós? E agora com essa pandemia, aí é que facilita o afastamento, né? Não porque a doutrina espírita ela é cruel. Nesse sentido, porque ela é uma verdadeira iconoclasta. Ela acaba com determinados ícones. E ela desilude tanto quanto Jesus desilude. Às vezes a gente diz isso, mas não deixa de dar um passeio num parque. Não deixa de ir ao shopping. Mas... Então é seletivo. Então a gente começa a perceber que essa criança e esse jovem carece de orientação. E aí olhamos o homem de bem. E percebemos que o homem de bem vai surgir na família. Mas os tutores, e o Evangelho diz aqui, em vez de eliminar pela educação os maus princípios inatos das existências anteriores, alimentam e desenvolvem esses mesmos princípios. O mundo é convidativo. Família boa é aquela que tudo pode, que tudo libera. Mamãe, papai, porque a família de fulano deixa. Porque eu, para ser homem, eu agora estou junto com meus amigos e tenho que beber. Por que ter que beber? E aí ouvimos de pais espíritas, não, se ele tiver que beber, é melhor que ele beba na minha casa comigo. Será? Como espírita? De onde vem? Jesus já dizia a Nicodemos, vem de onde nós não sabemos. Quando fala do processo da reencarnação, do nascer de novo. Ora, ele acabou de dizer, ao invés de educar pela educação, combater o velho vício, alimenta-se. Porque meu filho é descolado. Só que este filho talvez tenha reencarnado precisando de uma nova orientação, porque ontem ele se perdeu na bebida. E já foi impulsionado pelos pais naquele período. Eram amigos de farra. E a divindade que não deixa nada passar, volta para que os próprios se reajustem. Aí vai ter um filho agora alcoolizado e bota a mão na cabeça onde foi que eu errei. Já vem de ontem. E o estímulo que foi dado hoje. Porque aquele primeiro copo despertou o homem velho. E agora, para parar, vai ser difícil. Está aqui. É só refletir. Pegou uma coisa. Porque criança tem disso. Às vezes pega, leva para casa, eu peguei, porque eu achei bonito e trouxe. Volta.
Não é para fazer com grosseria, mas mostrar o princípio da ética, de que existe um Deus, que existe uma lei de causa e efeito. Segundo falam, não tive a oportunidade de ir à Índia. Tenho vontade de ir. Mas dizem que você anda naquelas feiras, você pode estar com um colar que for, com um relógio que for. Certa feita vi uma reportagem que a repórter que trazia o documentário sobre a região dizia que eles não têm problema de ser assaltado, porque eles têm um grande receio do karma advindo do ato. Então eu posso nascer sem a mão se eu pegar. Então vejamos que de alguma forma a questão moral ela deve prevalecer. Se nós aproveitássemos os momentos do dia a dia para evangelizar, teríamos uma sociedade completamente distinta. Porque o roteiro nós temos, mas é muito difícil ter tempo para estudá-los. Porque queremos dar a eles tudo. E às vezes o homem se forja na ausência, não é no excesso. Não é na ausência. Ou melhor, não é no excesso, é na ausência. Eu brinco muito, já falei aqui inclusive, há um tempo atrás, falando sobre reencarnação e laços de família, eu comentando sobre isso. Como eu agradeço a meus pais. Vivíamos classe média, como ainda somos, então chegou a uma determinada idade, 14, 15 anos, eu pegava ônibus, vá para o colégio de ônibus. Meu colégio era no Derby, aí você vem de lá, Rio Doce Piedade, e a mesma coisa. O período que a gente estava nessa fase, o que tinha de meninos, né, que andavam em bando, que a gente chamava de trombadinha, meu Deus, eu levei muita carreira. Pegar ônibus, perder a hora do ônibus, voltar tarde, andar no ônibus lotado, vir a pé, dar problema, resolver. Eu falava para os meus pais, eu sentia que doía neles. Doía. De 3 filhos, só um teve carro para ir para a faculdade. E nunca foi um conflito entre nós. Porque sempre jogou aberto e dizia, meu filho, na época foi o momento que teve, agora não tem mais. Ninguém era preferido por conta disso. E hoje eu olho e digo, engraçado, o homem que se formou foi forjado na dificuldade. De dizer não, de não ter tudo aquilo e de poder agradecer tudo aquilo que nós temos. E ver que tudo é o necessário. Não precisamos de mais. Mas quando nós percebemos hoje, as crianças que entram em birra com seus pais porque querem e os pais não dão, ou se esfolam para dar, para logo em seguida eles desprezarem, o que esperar desses homens de amanhã? Ou esses homens no amanhã? Está aqui. Na hora em que não há este vínculo, na hora em que não há a postura do pai e da mãe que ama, mas com disciplina, mostrando que há ordem, porque a natureza em si tem ordem. Alguém já viu o sol nascer a meio-dia? Tudo escuro? Não. Tem ordem, tem um ciclo. Nós também temos o nosso ciclo. Mas os pais não querem porque isso causa problema. Não. A natureza tem leis. Por que nós somos diferentes? Os únicos seres que simplesmente fogem à naturalidade somos nós, porque criamos através do livre-arbítrio os nossos hábitos. Nunca ninguém viu um peixe atravessar um oceano para desovar em tal canto e é errado. Por quê? Porque segue o magnetismo divino. Nós somos os únicos que temos o livre-arbítrio. Daí a necessidade dos pais tomarem ciência, e em especial os pais espíritas, e aos jovens presentes, que não estão na condição de pais, mas que são filhos. Porque se os pais não conhecem a doutrina espírita, nós conhecemos. E de uma sabedoria profunda é dito, honrai vosso pai e vossa mãe. Não é amai. Mas Alisson tem que amar. Não. Esse é o ideal. Mas a gente tem um passado muito complexo. Às vezes eu não sinto aquele amor. Tem alguma coisa guardada. Mas a divindade disse, honrar. Porque se nós estamos aqui hoje, assistindo essa palestra, mesmo que a gente tenha algumas arestas dentro da família, em especial a figura dos tutores, foram eles que nos deram a oportunidade de estarmos aqui. Porque abriram a porta da reencarnação. E no mínimo, a gente precisa aprender a ser grato.
Mas agora é hora de aplicar o conteúdo do pai espírita e fazer com que este jovem perceba que ele será sempre vítima dele próprio, herdeiro de si. Então, na hora que fizer algo errado, ajude-o, mas não passe a mão por cima. Meu filho, você não fez, agora é hora de responder. Eu estou lado a lado, mas você vai responder. É assim que se educa, porque Deus faz assim com a gente. Dá para o senhor barganhar aí, eu fiz uma bobagem nessa encarnação, não queria resgatar. Vamos ver as possibilidades. Às vezes não resgata naquela, mas na outra resgata. Porque não tem como, é a lei. Então é assim que devemos agir. E aí ele continua. Os pais que fizeram tudo. Pelo adiantamento, eu estava sentindo uma dificuldade, eu não sabia o que era. É o óculos. Estava muito longo o braço, eu digo não, tem alguma coisa errada. Os pais que fizeram tudo pelo alinhamento moral de seus filhos e não lograram o êxito desejado, não têm por que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. O Evangelho, Santo Agostinho foi muito feliz nessa passagem, porque há pais que dizem, Alisson, eu fiz tudo, e aí sim, evangelizei, e nesse quesito vale uma reflexão. Vai para a escola, cobra a escola, mas a evangelização não. Final de semana, deixa o bichinho descansar. E aí cresce sem um vínculo, cresce sem compreender os princípios. E aí, diante da pisa que a vida dá, porque é mais não do que sim, afunda. E no processo de afundar teremos a depressão, teremos a tentativa de suicídio e tantas questões. Então, pais, por favor, se esforcem. Tem via internet, tem presencial, que no Jefa nós voltamos presencial, é nosso Digi. É isso que será solicitado. Aí uma vez uma moça, uma mãe me perguntou, Alisson, mas eu vejo a família de algumas pessoas que são espíritas, eu prefiro os meus que não são, que nunca foram a uma igreja praticamente, assim, tiveram, sabem de Deus, oram, mas assim, não tem nenhum vínculo. Aí eu parei para pensar, eu disse, de fato, só tem 2 detalhes. Primeiro, talvez a família fosse pior do que está sendo se não conhecesse o espiritismo, ou qualquer religião. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é porque todos nós desencarnaremos. E vai ser muito doloroso para você, eu disse a ela, né, para você como mãe, ver seus filhos sofrendo no mundo ou na erraticidade porque não recebeu as lições libertadoras de Jesus. Como vai doer? E essa parte do Evangelho fala que os pais solicitam uma nova oportunidade de voltar para reorientar os seus filhos. E quando ele escreve isso, eu penso, quantos pais, quantas famílias já não estão em outro processo com o mesmo grupo familiar, pedindo para reorientar? Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Prestemos atenção nisso, porque isso aqui é para todos nós. Pai, filho, mãe. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se alguém não consegue cumpri-las, não é que lhe falte possibilidade. Falta a vontade. Concluindo, percebemos então, com esta frase, que nós podemos mudar para melhor a nossa realidade dentro do lar. É difícil? É difícil, não é fácil. Mas cada um de nós tem uma cruz. E sempre que nos achemos sendo vistos de uma forma que nós não gostaríamos, pensemos que também nós fomos caros a estes espíritos que com muita coragem abriram a porta da reencarnação para estarem conosco cotidianamente. Uma vez estudando o Evangelho segundo o Espiritismo sobre a lei de amor e obviamente vinculando ela à reencarnação, há uma passagem que ele comenta, né?
ele diz assim, não, há aqueles que dizem, nunca perdoarei, e é neste instante que rendo graças a essa sabedoria divina. Porque nós, na nossa infantilidade, nesse sentimento de orgulho e de egoísmo, caímos nesta tolice de dizer que jamais perdoaremos. E Deus, na sua soberana justiça, querendo que todos nós cheguemos ao ponto máximo dessa evolução, simplesmente elege os mais caros e complexos indivíduos que surgiram em nossa vida e devolve em nossos braços. Neste mergulho, apaga-se a memória. Algozes são recebidos nos braços das suas antigas vítimas. E estes o embalam com carinho. E muitas vezes dizem a partir dali, eu agora amo e sei o que é amar. E acima de tudo digo, se tivesse que dar minha vida por este ser, eu daria. Deus é a inteligência suprema. É a causa primária, de fato, de todas as coisas. A nós nos está sendo dada a chance. Reatemos agora. Se nós não conseguimos amar verdadeiramente, que pelo menos consigamos nos tolerar em nome desta sabedoria. Porque voltaremos e voltaremos e voltaremos até um dia o amor se estabelecer entre nós e os nossos. A todos um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.